Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, às 18 horas, um encontro especial com você sobre um assunto que lhe interessa. Você que é religioso, católico, evangélico ou de outra denominação, já procurou saber se a sua igreja desenvolve alguma ação, presta algum serviço, presta alguma assistência às comunidades, seja ela rural ou urbana? É interessante você procurar saber que tipo de atividade a sua igreja é, desenvolve na cidade que você está. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre uma dessas ações da Igreja Católica que eu tive a oportunidade de conhecer e não poderia deixar de levar para o nosso público. Não saia daí. Em instantes, um papo muito interessante sobre o SAR. No programa de hoje, nós iremos conversar com o diácono Francisco Adilson da Silva. Adilson, ele é coordenador executivo do Serviço de Assistência Rural e Urbano, SAR, ligado à Arquidiocese de Natal. E, depois que nós conhecemos um pouco o trabalho desenvolvido pelo SAR, eu não poderia deixar de convidá-lo para esse papo e mostrar para vocês como é desenvolvida essa ação. Adilson, seja bem-vindo, amigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, professor Lemuel. Bom dia a todos então que nos assistem nesse momento. Então, é uma alegria, né, estar aqui participando do seu programa, né, e falando sobre o SAR, que é uma instituição septuagenária, já tem 74 aninhos, viu? Adilson, quando foi fundado o SAR? Veja só, professor, a história do SAR se confunde com a história do movimento em Natal. Creio que o senhor já tomou conhecimento desse movimento que ocorreu aqui nos anos 40 do século passado. O movimento Natal, ele tem as suas raízes exatamente na ação católica, que é um outro movimento que surge na Europa logo depois da Revolução Industrial e que se espalha pelo mundo. E a igreja começa a se questionar como evangelizar diante, né, das augúrias da modernidade, inclusive com a Revolução Industrial. Foi aí que nasceram, então, inclusive, os padres operários, né? Nós tivemos padres que vinham de outros países, da Europa, sobretudo, e entravam aqui no Brasil, procuravam um emprego, entravam nas fábricas e não se identificavam como padre. Depois, muito tempo, que o povo descobria que aquele sujeito, aquele trabalhador, aquele operário era padre. E ali ele estava fomentando exatamente o movimento sindical operário, né? Então, nos anos 40, tivemos aqui uma meia dúzia de padres recém-ordenados que estudaram em Fortaleza, lá no Seminário da Prainha, que era um seminário que bebia, né, dessa fonte exatamente da ação católica, a sua teologia, né, as suas reflexões. E os padres novos, o padre Eugênio Sales, padre Expedito, padre Raimundo Barbosa, padre Nivaldo Monte, padre Elaí, todos esses foram bispos, inclusive, né, depois. Eles começaram a se questionar como é que nós vamos evangelizar num estado onde, naquele tempo, a população de Natal era 42 mil habitantes, mais ou menos, a população era evidentemente rural, né? E aí, quando eles viram o índice de analfabetismo, o empobrecimento, né? O cabresto dos coronéis, a exploração na área rural imposta, né, por esses coronéis, começaram a se questionar. E aí começaram a convidar também leigos e leigas. Naquela época, então, também vai nascendo a Escola de Serviço Social,
nós não tínhamos Universidade Federal, e a Igreja de Natal, então, cria a Escola de Serviço Social. E muitas daquelas jovens que entraram na Escola de Serviço Social vêm para o movimento, participam do movimento, né? E outros homens, agrônomos, pessoas que Dom Eugênio, na época, ia conversando e conquistando para fazer parte desse grupo. E aí o SA nasce em dezembro, oficialmente, em dezembro de 49, para ser o braço jurídico, né, da diocese nessa linha da ação social. E é com o SA que começa, então, por exemplo, as missões rurais, né? Nós tínhamos aqui em Pium a fazenda, né, em torno de 100 hectares, onde foi construída uma estrutura, e também em Ponta Negra, na praia de Ponta Negra, o centro de treinamento, que abrigava as lideranças que vinham do interior, e ali ficavam 3 meses sendo preparados para o trabalho nas comunidades, né? E aí foi interessante, porque dali saíram parteiros, agentes de saúde, lideranças políticas, né, religiosas, é muito interessante, né? Lideranças sindicais mais tarde. E o SA, indo às comunidades, começa então a perceber que, além do analfabetismo, por exemplo, e do empobrecimento, tinha um outro problema, que era a falta de assistência técnica. O Estado estava organizado como está hoje, por exemplo. Não existiam as políticas públicas tão organizadas como nós temos hoje, depois da Constituição de 88. E aí, o trabalho do SA, né, faz nascer, então, por exemplo, a primeira experiência de escola à distância, de educação à distância, com a criação da Rádio Rural. E aí trabalhou exatamente todo o processo de alfabetização de jovens e adultos. Hoje nós temos pós-doutores formados exatamente nessa época, né? Depois vem, com esse trabalho de assistência técnica, se cria a ANCAR. E depois da ANCAR, a ANCAR se transforma em EMATER. Então, vem também o trabalho de organização. Os padres começaram a ver, nesse trabalho que eu saí exercendo, que não bastava só da assistência técnica, mas precisava trabalhar a organização dos trabalhadores. Aí vem a história do movimento sindical, que surge e depois se cria, há 61 anos, né, fizemos esse ano 61 anos, a criação da FETAR, né, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura. Quer dizer, o SA deu uma contribuição enorme no surgimento dos movimentos sociais, inclusive dentro da igreja, com a renovação litúrgica, com o Concílio Vaticano II. Então, tudo isso foram experiências muito interessantes. Só para finalizar esse primeiro bloquinho, eu quero dizer o seguinte: esses dias até eu conversava com a menina que é a jovem, que é secretária do gabinete do arcebispo, e eu dizia assim: Xênia, tu tens consciência deste lugar que você hoje ocupa, quem foi que primeiramente ocupou? Porque aqui nós tínhamos uma leiga, não é, assim, muito consciente, que se chamasse Terezinha Vilar. Terezinha Vilar foi secretária do arcebispado, mas não era uma simples secretária, era uma mulher que imprimiu um rosto feminino na Igreja de Natal. As decisões pastorais que os bispos iam tomando, na época de Padre Eugênio, que se tornou administrador, né, depois com Donivaldo Monte e Dom Antônio Soares Costa, né, sempre passavam por Terezinha. E aí é interessante, porque na década de 60, o SA também vai fomentar esse trabalho, inclusive, né, que está muito interligado, o SA e a diocese. A história da primeira experiência de leigas, mulheres, à frente das paróquias, com o título de vigárias. Imagine só, numa sociedade machista, numa igreja machista que nós somos, naquela época, nós temos mulheres à frente das paróquias, administrando as paróquias e fazendo trabalho pastoral, fazendo os batizados, assistindo os casamentos, assistindo os doentes, fazendo o trabalho que os padres faziam. Só não faziam consagrar, celebrar a missa e nem confessar. O padre ia àquela comunidade uma vez por mês, confessava as pessoas, celebrava, deixava as hóstias consagradas e elas faziam o trabalho, inclusive celebrando a palavra de Deus, distribuindo a comunhão, que é isso aí que mais tarde vai desdobrar na história da criação dos ministros ordinários da Eucaristia. Então, você veja que o SA, né, deu uma contribuição enorme, né? Na década de 70,
vendo a história do colonialismo, né, da dificuldade exatamente na exploração, né, no campo, a diocese, através do SAP, pensa um programa de educação política, que isso rendeu muitos insultos à igreja, viu? Os padres começaram a serem vistos como comunistas, como além do trabalho sindical. Imagina do Eugênio, que era uma pessoa bem conservadora, né? Teve um deputado aqui que fez um discurso na Assembleia chamando, né, do Eugênio de comunista, porque estava incentivando o conflito do campo. Imagine só, né? E, inclusive, há críticas, por outro lado, que o surgimento do sindicalismo aqui no Rio Grande do Norte surgiu para contradizer as ligas camponesas, né, que estavam se aproximando da Paraíba. E aí a igreja tomou a frente, né, aqui exatamente para evitar. Sendo verdade isso ou não, eu só sei que a igreja se preocupou, então, na organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e fundou o movimento sindical, que permanece até hoje, né? Então, assim, só para dizer que foi uma época de muitos frutos e muita coisa bonita, né? Adilson, diante da sua fala aí, a gente pode afirmar que o SA, Serviço de Assistência Rural e Urbano, é parte de um projeto político pedagógico da igreja junto aos trabalhadores rurais? Sim, com certeza. Inclusive, assim, por exemplo, no processo de educação, o método que o SA utiliza, né, depois se cria o MEB, o Movimento de Educação de Base, o MEB, então, vai beber na fonte da ação católica, aquele método ver, julgar e agir. Hoje o Papa nem chama mais julgar, ele diz discernir, né? Mas também com a sessão de Paulo Freire, que faz a primeira experiência em Angicos, né? O MEB também vai assumindo essa educação de base, um projeto político-pedagógico freiriano, né? Que o que estava em jogo nesse processo era exatamente aquilo que mais tarde, por exemplo, em Medellín, em Puebla, 68 e 79, no pós-concílio, das conferências episcopais latino-americanas, quando a igreja vai fazer uma opção pelos pobres e vai incentivar, inclusive, não é, uma pedagogia que se aproxima muito desse processo da pedagogia do oprimido, né, que Paulo Freire vai utilizar. Então, no bojo da evangelização está um projeto político que é de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é novidade. A igreja apenas utilizou os instrumentos para fazer acontecer aquilo que Jesus Cristo veio fazer, que é exatamente libertar a pessoa. Infelizmente, hoje, quando se fala nisso, as pessoas têm alguns movimentos mais à direita da igreja que acham que isso é comunismo, mas se você olhar a história da igreja, as primeiras comunidades, os primeiros 300 anos de uma igreja perseguida, ela foi perseguida exatamente por isso, porque ela tinha um projeto político também, né? Um projeto político de salvação, de libertação das pessoas, não é a libertação da alma, a libertação da pessoa como um todo, integralmente. Por isso que Jesus foi condenado, né? Jesus teve uma condenação dupla. Primeiro, pela própria igreja dele, pela religião judaica, né? Que o entrega ao Estado romano para ser condenado. Por quê? Porque ele estava, de uma certa maneira, contradizendo o poder estabelecido. Então, quando ele mexe com o poder, sempre a gente corre o risco de ser mal visto, de ser perseguido e de ser martirizado, como aconteceu com Cristo. Então, essa ação pela libertação que a igreja vai fazendo não tem fundamento no marxismo, nem no petismo, nem no PCdoB, nessas ideologias. Eu até vejo assim, com alegria, que essas ideologias podem até beber da fonte da igreja, do evangelho, né? Porque, se você olhar, tem nada mais revolucionário, por exemplo, do que o Magníficat de Maria, que vai dizer que Deus olhou para a humildade de sua serva, que derrubou do trono os poderosos, que eleva os pequenos. Tem nada mais revolucionário do que o livro do Êxodo, onde Deus vai dizer, olha, não estou cego, nem estou moco, nem sou leso, mas eu vi, ouvi, né, o clamor do meu povo, dissipa a liberdade. Manda Moisés fazer um processo de libertação. Então, não adianta, né? As pessoas, às vezes, se confundem, né, e ficam fazendo certas críticas. Até o Papa hoje, como o Papa Francisco é perseguido, chamado de comunista, de herege, por grupos dentro da própria igreja, porque ele vai na fonte da palavra de Deus.
Então, o que a igreja faz? Esse processo de evangelização, e o SAR sempre buscou isso, faz a partir também dessa palavra de Deus e não das ideologias, que pode até nos ajudar, mas está fundamentado unicamente na palavra de Deus. Estamos conversando com o diácono Adilson da Silva, coordenador do SAR, e desenvolve um trabalho importantíssimo dentro da Igreja Católica e que, com certeza, serve de lição para outras igrejas, outras denominações, outras religiões. É um trabalho que deve ser louvado. Adilson, quais os maiores momentos de tensão vividos pelo SAR na história recente do Brasil e na história do SAR? Veja só, nos anos 60, o SAR ainda é bastante jovem, né? Nós estávamos aí com 12, 13 anos, né? Quando estoura o golpe militar em 64. Só para você ter ideia, professor, em 63, esse grupo que integrava o SAR também criou a primeira Universidade Popular. Eu vim descobrir isso há uns 3 anos, quando alguém me trouxe aqui o livro de ata da criação da Universidade Popular de Natal, que era muito interessante, que exatamente iria ser um braço do SAR nesse trabalho, né, para aprofundar esse processo de conscientização, né, de educação, que foi abortado exatamente pelo golpe militar. E no golpe militar, nós tivemos muitos amigos, companheiros que foram perseguidos, foram presos, a Rádio Rural foi invadida, né, o pessoal da escola radiofônica, né, foi duramente perseguido, teve gente que foi presa, né? E, na época, inclusive, teve um padre que era capelão da polícia, que incentivou, inclusive, o padre Barbosa, Manuel Barbosa, que incentivou a greve dos policiais. Imagine só, em plena ditadura. Ele foi parar no quartel. E Dom Eugênio, com aquele jeito dele, diz que Dom Eugênio, quando soube da prisão do padre, foi para o quartel. E quando chegou lá, que o general ouviu, foi ao seu encontro e disse: Excelência, o que o senhor deseja? Ele disse: não desejo nada, eu vim aqui libertar meu padre. Então, o senhor não vai mantê-lo preso. E só saiu de lá com esse padre debaixo do braço, imagine. Mas, assim, apesar dessa figura de Dom Eugênio, Donivaldo, né, desses bispos que também tinham trânsito neste meio, o SAR foi muito perseguido, o MEB foi perseguido, né, a Rádio Rural foi perseguida. Né, programas que passaram a ser, que nós fazíamos, eu digo nós, na época, a equipe do SAR, né, e do MEB, que eram bisbilhotados, né? Antes tinha que mandar a grade da programação para o Exército, e ai de quem fugisse, né, uma letra, porque eles invadiam. Então, foi uma época de conflito muito grande. Então, acho que no momento da ditadura, isso foi muito forte. Depois vem a luta pela terra. O SAR, aqui na Diocese, nunca tivemos a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, por opção do bispo, na época. Mas o bispo, porque o bispo entendia que o SAR fazia já esse trabalho da CPT. É tanto que o SAR, no seu trabalho, né, incentivava toda a luta pela reforma agrária junto ao movimento sindical. Isso resultou em 2 martírios, 2 mortes. A primeira em 86, em Lagoa do Sal, em Touros, onde um trabalhador chamado Edmilson foi assassinado. Eram 13 poceiros, e no dia que a justiça deu causa ganha aos trabalhadores, o que se dizia proprietário mandou, então, que matassem 3 lideranças no roçado. E ainda bem que só encontraram na hora lá Edmilson, porque os 2 se atrasaram. E aí Edmilson foi barbaramente assassinado. E em 91, um outro caso, que foi exatamente aí, hoje em Porto do Mangue, na Praia do Rosado, um outro jovem de 26 anos, Sebastião Andrade, que também na luta pela terra foi assassinado. Esse aqui eu digo claramente que ele poderia ser, se houvesse um processo, considerado santo, viu? Porque aquele jovem, padre Murilo na época era vigário de Macau, e houve um acordo com a Diocese de Mossoró de Macau atender a comunidade da Praia do Rosado.
E Murilo foi celebrar um dia em pleno conflito. Então chega Sebastião e pergunta a Murilo: Padre, e aí? A igreja está com nós? Nós podemos continuar na luta pela terra? E Murilo disse que respondeu sim, a igreja está com vocês. Então vamos continuar a luta. E acontece que dias depois, Sebastião foi emboscado e assassinado. Então eu digo sempre que Sebastião é mais do que uma simples pessoa assassinada por um fazendeiro, por um, né, latifundiário. Ele é Marte da terra, né? Porque realmente ele tinha essa consciência como jovem de igreja, da parte da juventude meio popular, né? Dessa necessidade da igreja estar na luta exatamente por condições de vida no campo. E hoje também, só para, professor, talvez faça parte da terceira pergunta, mas já vou me adiantar, a gente vai vendo, por exemplo, que os conflitos continuam, né? Em 88, com a nova Carta Magna, o SA vai se readequando. Nós, naquele tempo, eu me lembro, era seminarista, né? E participava ativamente das atividades do SA, e nós contribuímos muito. A gente vivia nas comunidades aí, né? Em 88, 87, 88, preparando o povo para a chamada Assembleia Constituinte, para aquelas possíveis leis que deveriam fazer parte da Carta Magna, né? Eu me lembro de indo às comunidades para falar. E aí eu acho que é muito interessante isso. Então, o SA, depois desse período, quando promulgada com a nova Constituição, o SA vê que é importante investir no controle social das políticas públicas. Então, dos anos 90 até hoje, o carro-chefe, né, como linha de ação do SA, é exatamente o controle social. Então, formar pessoas, comunidades, lideranças, conselheiros, para que, em suas comunidades, possam intervir, né, e incidir nas políticas públicas, saúde, educação, etc, etc. Então, esse foi um caminho que o SA assumiu, claro, e como desdobramento disso, outras linhas são somadas. Por exemplo, a questão, hoje, né, do combate aos efeitos, né, que estão destruindo o planeta, as mudanças climáticas, que trata essa questão ambiental. E aí vem um pouco de conflito com essa história de hoje no Estado, né, essa ganância das grandes empresas que vão chegando e destruindo o meio ambiente e as comunidades, com as chamadas energias renováveis. E às vezes as pessoas não entendem, acham que o SAI está contra, mas não é isso. Nós não somos contra as energias renováveis. Aliás, lutamos a vida toda por isso, que existissem energias limpas, renováveis, né? Mas chegou de um modo diferente, porque chegou a partir da cabeça do grande, a partir do agronegócio. E aí não se respeita o meio ambiente, nem tampouco as comunidades. Então, vem gerando conflitos, né, socioambientais terríveis. E o SA tem se colocado nesse meio para ajudar as pessoas a entenderem, né, e se defenderem, né, se organizarem para que esse processo seja diferente. Tá certo? Essa é exatamente o questionamento que a gente vai fazer. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero pedir a você que está nos assistindo, acompanha o programa, mas que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, coloca lá no grupo dos seus amigos, no grupo da sua igreja, no grupo do trabalho e faça com que mais pessoas assistam ao nosso canal. Existem outros canais também com propostas bastante interessantes que vale a pena a gente assistir, se inscrever. Por que eu digo isso? Porque é importante fortalecer a mídia alternativa. A gente não pode ficar preso apenas à mídia tradicional e hegemônica. Existem muitos programas, muitas propostas de trabalho nas plataformas que pode contribuir com a sua formação política, pode contribuir com as discussões em torno de temáticas relevantes. O nosso programa ele discute estudos na área de história, economia, meio ambiente, mas também discute política, porque a gente não vive sem a política. Adilson,
Você falou aí das energias renováveis, e é exatamente isso que eu gostaria de entrar agora. Como é o trabalho do SAR junto às comunidades rurais e até urbanas que hoje estão enfrentando o avanço dessas ditas energias renováveis? Veja só, professor e todos que nos assistem, às vezes as pessoas não entendem, né? Mas por que vocês estão, né, entrando nesse campo e às vezes parecem que serem contra? Como eu disse, nós não somos contra as energias renováveis. Elas são boas. O problema é o modelo, a forma como ela chega. Só para vocês terem ideia, 2020 tivemos aqui um encontro promovido por a agência da cooperação internacional chamada Misério, que aqui nos financia, e foi um encontro, seminários exatamente sobre a questão das energias renováveis. E nós, então, levamos uma das pessoas, uma das consultoras de Misério, lá da Alemanha, Ana Moser, para conhecer ali a reserva lá de Macau, né? E aí foi engraçado, quando a gente foi se aproximando de João Câmara, ela botou a mão na cabeça e disse: Adeus, pelo amor de Deus, como é que vocês permitiram que isso acontecesse? Quando viu aquela série de torres, né? E eu disse: Ana, infelizmente, são as empresas de vocês, que estão na Alemanha, lá tem regulação, não fazem do jeito que querem, que estão vindo para o Brasil, e como aqui não tem regulação nenhuma, estão se aproveitando disso, deitando e rolando, estão fazendo aqui exatamente o que querem. Né? Nós não conseguimos discutir esse processo antes das energias chegarem. Então, por isso que essas empresas estão chegando aqui, não fazem isso lá na Europa, não fazem isso na América do Norte, mas encontraram um campo fértil aqui e estão fazendo do jeito que querem, desrespeitando as comunidades, destruindo o meio ambiente, né? Então, esse é o grande problema, sabe, professor? É exatamente isso. Nós fizemos, como você bem participou, né, daquela primeira oficina que nós realizamos com o território de Açu Mossoró, fizemos 3 oficinas. Foi a primeira aqui no Mato Grande, tivemos no Seridó e depois tivemos a Açu Mossoró. E, inclusive, agora retornamos esses territórios para fazer a devolução desse trabalho, quando a gente construiu, então, a cartografia social, né, desses territórios. Exatamente vendo, né, onde, por exemplo, nós temos os maiores impactos. É assustador. Ainda ontem eu estava vendo os vídeos que alguém produziu lá do Seridó, das Serras, tudo sendo explodido, né? Agora, imaginemos só, né, meus caros amigos, nós vivemos no semiárido, o Nordeste todo, até parte, né, norte de Minas Gerais, chama-se semiárido, né, que tem não só um modo de vida próprio, mas em cultura própria, mas tem também, né, um bioma exclusivo, e dizem que não existe em outros lugares. Então, nós temos aqui espécies endêmicas, que não existe em lugar nenhum, só aqui, né, tanto da fauna como da flora. E você sabe, ou nós sabemos, que o semiárido já está num processo alto de desertificação, pela ação humana. Se você chegar ali no Seridó, você vai ver todo esse processo de desertificação é fruto do desmatamento para sustentar as olarias, as cerâmicas, por exemplo, que já destruiu parte do meio ambiente. Aí a única salvação do semiárido estava nas serras. Ali se concentrava, então, né, parte, né, o berço desse bioma, né, da fauna e da flora. O que está acontecendo agora? Está chegando a máquina, destruindo o topo das serras e com dinamite explodindo para planificar, para construir, então, colocar as torres. Imaginemos isso daqui a 10, 15, 20 anos. A gente sabe que as serras são as caixas d'água que no semiárido sustentam a água. Quando dá uma chuva forte, né, no inverno chove bastante, ele vai passando, desde depois do inverno, ele vai vendo nas pedras a água escorrendo, né? Então, aquelas caixas d'água alimentam, tá, a vida. Imagina agora isso sendo destruído. O que não vai ser deste semiárido? Então, vai aprofundar, vai agravar o processo de
desertificação, gerando mudanças climáticas terríveis. A mesma coisa aí no território Açu-Mossoró, nós também estamos vendo isso acontecer. Por exemplo, lá perto, nós visitamos agora, depois, professor, do nosso encontro, sexta-feira, nós fomos ao Piató, conversar com algumas pessoas e verificar. E é interessante, quer dizer, ali próximo à Lagoa do Piató, quer dizer, uma área de mais de 2.000 hectares que vão ser desmatados, para dar lugar a uma fazenda fotovoltaica. Nós não somos contra isso, mas nós somos contra esse modelo maldito. Não necessitava fazer isso, né? Outras experiências, por exemplo, mostram que é possível, inclusive, unir a agricultura, a criação de pequenos animais, à questão do fotovoltaica. No Piauí, por exemplo, tem, né, experiência, por exemplo, onde as placas são colocadas a 3 metros de altura e embaixo o povo está trabalhando, está criando. Mas por que aqui vai se desmatar tudo? E digo outra coisa mais, que é mais grave ainda, que eu acho que é até pior do que as eólicas, porque aquela parte agricultivável do solo, pelo menos 20 centímetros, o trator vem e retira para o mato não nascer. E se nascer o mato, já tem ali 2, 3 funcionários que vão colocando herbicida. Agora, imaginemos nós isso, esse veneno sendo colocado na terra, que vai se infiltrar no lençol freático. O que não vai ocorrer de câncer daqui para frente? Não basta o governo do golpe, os 2 governos últimos do golpe, de 2016, até ali a gente tinha 400 tipos de veneno liberado no Brasil. Hoje nós temos quase 3.000 tipos de veneno. Imagine a quantidade de câncer que nós estamos, né, tendo por ano. Tá? Imagine mais esse agravante. Tá? Então, as energias fotovoltaicas estão se instalando aí no território Açu-Mossoró. Então, vai ser uma devastação terrível. A gente precisa dialogar com esse pessoal para dizer, olha, não precisa fazer isso. Né? Não tem o teto das casas, não tem o teto dos prédios públicos, sei lá, tem que buscar alternativas. Não se pode, em vez de fazer 1 metro do chão, fazer com 3 metros para o pessoal utilizar a área, né, para a agricultura. Porque também, outra coisa que ninguém está discutindo é que a diminuição agora, né, vai gerar uma insegurança alimentar. Na hora em que, por exemplo, no Mato Grande, ali a região de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, né, foram arrendadas glebas enormes de terra. Aí aqui eu vejo algumas questões. Por exemplo, primeiro, contratos de 30, 40, 50 anos, podendo ser renovados. Você pega um proprietário da minha idade, eu tenho 62 anos, vamos colocar em uma média de 40 anos esse contrato. Então, daqui a 40 anos, eu estou com 102 anos. Será que eu estarei vivo, inconsciente, lúcido? Sendo renovado mais 40. Então, 142 anos. O cara já está... Né? Nem os filhos talvez estejam vivos. Então, essa terra, esse território, vai estar nas mãos de quem? Então, a primeira coisa, eu acho que é a questão exatamente desta insegurança que a gente está gerando. Estamos criando territórios estrangeiros dentro do território nacional. Não é só uma simples grilagem de terra. Tá? E aí você tem essa terra arrendada por 80 anos. O que vai estar, né, acima do solo, você já está captando vento e sol. O que está sobre o solo, imagine uma crise alimentar do mundo. Essas empresas podem investir aqui na agricultura depois, com estrutura, vão explorar e vão nos vender comida, inclusive, com transgênico, e como é o agronegócio. Então, vai gerar insegurança alimentar. Eu vejo hoje o Mato Grande, que era grande produtor de mel nos anos 80, 90, hoje não produz mais mel, né? Então, talvez Serra do Mel também esteja passando por essa mesma coisa. Eu fiquei abismado, porque já umas 2 vezes eu fui ao assentamento modelo, o ano passado, em plena estiagem, o sol quente, a gente chegava naquele local, estava ali, qualquer fonte de água estava assim de abelhas. Cheguei lá, não vi abelhas. Eu estive lá agora, vocês sabem, uma planta que chamada, eu não sei o nome científico, mas é popularmente conhecida como cabeça de velho. Cabeça de velho, assim, né? Que bota aquela florzinha branca.
Antigamente chegava ali, parecia que vinha um enxame em cima da gente, né? Cheguei lá, dava para se contar as abelhas. Então, o que está acontecendo? E se a gente acaba com as abelhas, a gente acaba com a humanidade. A ciência já mostra isso, né? Então, você vai gerar insegurança alimentar cada vez mais, vai aprofundar isso, né? Que mais tarde essas empresas ao verem isso, poderá ser que elas explorem um tipo de agricultura e não vai ser agricultura familiar, vai ser um modelo do agronegócio, com veneno e agrotóxico e banda de lata. A outra coisa é o que está no subsolo, né? Como é que vai, quem é que vai ter o controle? Por exemplo, com o Congresso que nós temos e com governos que nós já tivemos e poderemos ter no futuro. O que vai significar, por exemplo, uma terra que foi arrendada e se descobre que ali tem minérios? Será que as empresas não vão explorar? Aliás, o Seridó, a coisa vai ficar ainda pior, porque nesse processo também ressurge a mineração. E a gente sabe que a mineração é destruidora do meio ambiente. Trabalha muitas vezes, né, não quero generalizar, mas com mão de obra escrava. Então, é um risco muito grande. Então, gente, é preciso. E os governos não estão refletindo sobre isso, nem no município, nem no estado, nem a nível nacional. Então, o SAR está preocupado, juntamente com outras organizações, não é só o SAR, nós temos aí a FETAR, né, a FETRAF, né, o Seridó Vivo, a CPT, o CF8, várias organizações que estão preocupadas. Nas oficinas nós podemos ver isso. Daí a gente viu que nós temos que fazer alguma coisa, não é para gerar conflito, mas para dialogar com o Estado, dialogar com as empresas, dialogar com a sociedade, porque, infelizmente, as pessoas estão sendo ludibriadas, né? A gente vive, professor, só para terminar, num momento de muita mentira, né? Os últimos anos, o Brasil tem se destacado pelas mentiras, as famosas fake news. E eu vejo que nesse campo também existe muita fake news. As empresas chegam, não elas, mas outras terceirizadas que são contratadas, que têm seus interesses econômicos, que vão à comunidade dizer, olha, eu já vi empresas chegar no Mato Grande e dizer assim, ó, período de estiagem, né, o mato todo vermelho, que a gente imagina que está sem vida, mas estudos indicam que esse bioma, né, tem sido responsável, né, pelo equilíbrio, né, do oxigênio que a gente respira, por exemplo, para conter o gás carbônico, e aí você chega e diz assim, ó, você aqui não produz nada, não dá para produzir nessa seca. E agora você tem vento aí, você vai se deitar aqui numa rede e vai ver, né, o catavento lá girando e você ganhando dinheiro. Então, quer dizer, gente, isso é ludibriar, é usar sabe, de má fé, né? Fora, né, os problemas dos contratos, que eu não quero nem entrar aqui, que acho que outra oportunidade que o tempo já está terminando, acho, mas assim, são questões, meus amigos e amigas, meu caro professor Lemuel, que nós precisamos intensificar o debate, tá? Então, nessas energias renováveis, né, eu acho que a gente precisa discutir a questão da segurança deste país, tá? Segurança nacional, né, com esse avanço do capital estrangeiro, então precisa discutir isso. Precisamos discutir a questão hídrica, que a gente não está discutindo, né? Estão acabando com as nossas reservas, tá? E a gente, na crise hídrica, que dizem que a partir de 2030, as guerras que vão surgir não serão mais por petróleo, e sim por causa da questão hídrica. Imagine essa galera, né, de posse dessas teses. Por exemplo, aqui no Mato Grande, você chega ali na região de Touros, Rio do Fogo, gente, as eólicas estão plantadas em regiões dunares. E nós sabemos, não precisa estudar muito, mas o agricultor sabe que a região de duna é o chamado aquela esponja que junta a água da chuva e abastece o lençol freático. Você passa ali em Touros, na 101, qualquer chuvinha que dá, em plenas dunas, você vê a água aflorando, quer dizer, o lençol freático está bem raso. Como é que o Estado permitiu que as empresas colocassem aquelas torres 20 metros de chão abaixo? Então, que tipo de água daqui a um tempo nós vamos estar consumindo, né?
altamente contaminada. E tem uma outra discussão que nós não estamos também preocupados. Esse lixo todo, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, onde é que isso será jogado? Né? Com produtos altamente contaminadores, né? Fora o óleo que as torres derramam, estão poluindo o meio ambiente, os equipamentos, né? Cheios de minérios. E isso vai para onde? Então, ninguém está discutindo. Então, professor, eu acho que é um grande debate que nós temos que enfrentar, e o SA está atento a isso, né? Nós queremos contribuir com isso, com esse debate, nós queremos ajudar a população a entender esse processo. E é muito importante a universidade, o senhor que é professor, né, sabe disso, é muito importante a gente trabalhar junto com a universidade, com a academia, que é quem detém também esse conhecimento, e unir, né, o conhecimento, né, o saber popular e o saber científico para defender, então, a nossa casa comum que está sendo vilipendiada. E se a gente acabar com isso aqui, claro, a Terra vai sobreviver muito bem. Aliás, se a raça humana desaparecer da face da Terra, a Terra vai viver muito bem, vai até agradecer. Agora, com certeza, nenhum ser humano vai poder viver numa Terra destruída. Um papo muito bom, muito enriquecedor, esclarecedor, mas nós já estamos chegando ao final. Eu quero passar para Dilson fazer suas considerações finais, meu amigo. Tudo bem, professor e meus caros amigos que estão nos escutando, nos assistindo. Então, acho que a mensagem principal é essa, que a gente possa abrir os ouvidos e o coração, né? As organizações que estão no campo, sobretudo, que possam ajudar as pessoas, né? Os trabalhadores rurais, por exemplo, os proprietários, a entender esse processo e verem que não vale a pena ganhar 2, 3 mil reais por mês se você vai estar com a vida ameaçada daqui a 15, 20 anos, com o planeta Terra exigindo de nós, né, aquilo que nós destruímos. Só para finalizar, veja só, tem um ditado que diz: Deus perdoa sempre. O homem, a pessoa humana, às vezes. A mãe natureza jamais perdoa. Quando a gente a destrói, isso é revidado imediatamente. Então, pela destruição que estamos fazendo, corremos sérios riscos, né, em relação à questão da nossa vida, né, da permanência do ser humano sobre a Terra. Então, que a gente possa refletir e a gente possa também ajudar as pessoas a refletirem e procurar alternativas, né, não sendo contra as energias renováveis, mas contra esse modelo e ajudando, refletindo, discutindo, para que possamos ter modelos que respeitem o meio ambiente e a vida das pessoas e de tudo que existe na face da Terra, porque a própria Terra é um ser vivo que a gente precisa reconhecer e é portadora de direitos. Muito bem. Muito obrigado, então, pela oportunidade, professor, e sucesso aí com este programa, que eu acho que é muito interessante, que vai esclarecendo as pessoas, né, gerando, despertando a consciência, e isso é necessário, no tempo de fake news, a gente fazer. Muito obrigado, então. Eu quero agradecer a todos e a todas que participam diretamente do nosso programa, porque acompanham, compartilham, divulgam e participam também colocando sugestões de temas. Isso é muito bom. E eu peço, continuem deixando nos seus comentários sugestões de temas que a nossa equipe de produção vai fazer o contato com aquele especialista, com aquela especialista, para trazer aqui para o programa. Muito obrigado a todos e a todas, a Dilson em especial. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira.